Não, não. Vamos aguardar agora, as pessoas vão entrar. Bom dia, pessoal. O pessoal está se juntando aqui ao nosso webinar. Vou pedir uma desculpa aqui para todos vocês com relação ao horário de abertura. Tivemos um problema aí de fuso horário nas agendas. Esse webinar ele é startado lá pela Europa e tivemos um pequeno contratempo aí, mas já solucionado. Mais pessoas entrando. E já já nós vamos começar aqui a nossa conversa com o Rodrigo Fragola. Eu vou dar mais um instantinho só, mais um minutinho, e em seguida começamos. Muito bem, muito bem. Vamos ver aqui. Temos Arthur. Arthur veio hoje, muito bem. Maurício, boa tarde. Pinhel. Outras pessoas aqui que não conheço ainda, mas teremos logo, logo o prazer de conversar. Vamos lá, minha gente. Eu vou deixar o chat aberto e também tem o outro bloquinho abaixo de Q&A, perguntas e respostas. Vocês podem ir colocando as coisas aqui e eu vou acompanhando e, na medida do possível, vou passando aqui para o Rodrigo Fragola. Então, vamos lá, oficialmente, bom dia a todos, muito obrigado por vocês estarem aqui presentes, participando aqui desse webinar de LGPD. E o assunto hoje não poderia ser mais importante do que a gente falar sobre segurança da informação e também da parte do ransomware. Eu sou o Sérgio Wojcik, eu sou sócio da Comp9, nós somos uma consultoria especializada na área de compliance, estamos realizando muitos trabalhos na área de adequação das empresas à Lei Geral de Proteção de Dados. E, obviamente, né, sempre a gente discute bastante nos nossos webinars, a gente discute no nosso grupo lá do eComply, sobre projetos de LGPD, e projeto de LGPD não é um projeto de uma só área, né? A gente sempre fala que é um projeto multidisciplinar, que abrange várias áreas. Então, temos aí necessidade de olhar o lado jurídico, temos necessidade de olhar os processos, entender como funciona, trabalhar com as pessoas, processos, treinamento, base legal, né? A famosa base legal, mas tem um lado fundamental nos projetos de LGPD, que é a segurança da informação. Então, para conversar hoje aqui conosco sobre segurança da informação, eu tenho o prazer de apresentar aqui o meu amigo Rodrigo Fragola. Nos conhecemos já há alguns anos, fizemos alguns trabalhos juntos. O Rodrigo, ele é formado em ciência da computação na Universidade de Brasília e ele tem um foco muito forte em segurança de rede e inteligência artificial. Bom, o Rodrigo hoje ele é o CEO da Olgazec Cybersecurity, e tem vários trabalhos também em associações de classe, como a CESPRO de Brasília, a ABS, Associação Brasileira das Empresas de Software, também na Câmara de Tecnologia da FEComércio do Distrito Federal. Então, pedi aqui para o Fragola, que ele está muito atualizado, muito por dentro do que está acontecendo, e a gente tem ouvido muito também no noticiário, várias invasões e grandes empresas parando aí porque estão com seus sistemas bloqueados. Se as grandes estão assim, imaginem as pequenas, né? Que a gente não ouve falar. Então, eu vou passar a palavra aqui pro Rodrigo, e eu vou começar, Rodrigo, já com uma pergunta para você, que é para a gente saber como é que está a situação hoje, né? Sobre isso, acho que você vai falar na sua apresentação, mas eu já coloquei minha primeira pergunta aqui antes da gente começar, a gente entender como é que está o negócio hoje, esse negócio da segurança da informação, e aí, obviamente, tem outras coisinhas aqui. Vou ficar de olho aqui nas perguntas, se surgirem. Mas, em princípio, pessoal, a gente está pensando assim, a menos que seja uma coisa bem importante, a gente tentar levar uma parte, assim, até para não interromper a apresentação do Fragola, e depois a gente abrir para as perguntas aí para o pessoal. Então, a gente imagina que talvez fique um pouquinho mais organizado. Mas eu vou ficar de olho aqui se for uma coisa que eu acho que é pertinente. Rodrigo, você vai me Sim. perdoar e eu vou fazer alguma interrupção. Então, vou passar a bola para você agora, pode compartilhar sua tela e vamos em frente.
Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. O Sérgio aí é um conhecido, um parceiro também de longa data, nos ajudou muito lá na parte de compliance dentro da OHSEC, né? Uma prestação de serviço extremamente ética, e é isso que a gente está precisando hoje no mercado, né? Empresas e pessoas éticas. A segurança, Sérgio, eu vou falar um pouquinho disso na apresentação, tá? Isso. Mas a grosso modo, a gente está vivendo talvez um dos piores momentos do que diz respeito à segurança da informação, né? A gente teve um crescimento muito acelerado das tecnologias, né? A superfície, que a gente chama de superfícies de ataque, né? Que são os potenciais pontos de entrada, eles aumentaram muito, né? Eu sempre trago um dado interessante. Hoje eu tenho mais conexões dentro da minha casa do que eu tinha na minha empresa há 10 anos atrás. Então, numa empresa com sei lá, 80, 70 pessoas. Então, isso demonstra o nível de risco que a gente está tendo nesse momento. E aí a pandemia, todo mundo já sabe, a pandemia só acelerou aquilo que já vinha acontecendo, né? Então, eu vou falar um pouquinho, eu vou dar essa introdução na apresentação, senão eu vou acabar queimando aí algumas fichas minhas. Vocês estão enxergando, Sérgio? Chegou aí? Sim. Bem, eu vou falar um pouquinho agora sobre como é o desafio de você se proteger contra ransomware, que é um problema de segurança bastante conhecido, pelo menos deixou de ser algo de nicho, né, de mercado, e passou a ser algo mais popular. E como é que a gente pode tratar isso para a pequena empresa? Então, nós vamos falar de desafios, né, ameaças, processos e essas coisas todas. Vamos lá. Estou tentando aqui, acho que estou na outra janela. Pronto. Então, a OHSEC, ela é um distribuidor de valor agregado de produtos de segurança. A gente trabalha com algumas linhas de produto e a gente consegue atender desde o pequeno até o grande. E por sermos um VAD, não é? A gente não é só um passador de caixa ou passador de licenças. A gente tem alguns serviços que nós percebemos que são necessários tanto para o cliente quanto para nossas revendas. Porque nós estamos falando de produtos que muitas vezes são negociados como commodity, mas na prática, na implantação, tem que ter muita expertise. Mas nós viemos aqui falar de ransomware. Tá? Então, no Fórum Econômico Mundial, tá? No Global Risks Report de 2021, já se apontava que o maior risco para 2021 seria o risco de segurança, principalmente riscos de curto prazo, não é? Associados a ataques cibernéticos. Então, não é uma novidade que nós estamos tendo um boom de problemas de segurança, como eu te expliquei lá atrás, em relação ao aumento da superfície de ataque. Não é? Eu estou clicando aqui, não está indo. Pronto. Bem, a gente precisa entender como se processa um ataque, né? Primeiramente, a gente tem essa classificação aqui do Cyber Kill Chain, que é um conceito utilizado pelas Forças Armadas Americanas, né? Então, a gente tem, primeiramente, uma etapa de reconhecimento, onde o atacante coleta as informações das redes sociais, coleta DNS, faz uma série de pesquisas para entender como ou uma vertical inteira funciona ou como um cliente específico funciona. Eu vou tratar desse assunto um pouco mais na frente. Depois, existe a concepção de que tipo de armamento vai ser utilizado, né? Qual o artefato, que a gente chama comumente de artefato de ataque, vai ser utilizado. Que tipo de exploit, que tipo de malware, como é que serão os vetores de entrada. No terceiro passo, a gente tem o que a gente chama de vetor de entrada, que são os phishings, os e-mails falsos, as webs de banco falsificado, mensagens SMS, né? A cada dia que passa, quanto mais aplicações a gente traz para o nosso mundo, maior é o número de vetores de entrada. Só para vocês terem ideia, a gente já identificou vetores de entrada dentro de plataformas de jogos, criados especificamente para roubo de moedas que são utilizadas dentro dos jogos. Então, até os filhos nossos que estão jogando ali, não é? Eu peguei uma vez um
uma situação onde tentou-se fazer um ataque de phishing em cima do meu filho aqui em casa. Não é? Como a gente conversa muito sobre o assunto, não é? Então a gente conseguiu detectar e cortamos o acesso, cortamos o usuário. Né? Aí existe a exploração do ataque em si, né? Que é uma execução de um SQL, um buffer overflow, um bug de aplicação, um bug de configuração. Ô, Tá? Fragola, desculpa um pouquinho. Eu Sim, estou recebendo uma informação aqui que a gente está com um pouco de eco. Se você talvez possa abaixar um pouquinho o seu volume do seu microfone. eu estou com fone, né? Como é que eu faço isso aqui? No Zoom, É do lado porque esquerdo. eu não tô com. Você não está com eco. Eu vi essa pessoa reclamando do eco e o seu microfone não estava com eco, não é o. Estão dizendo que aqui está ok. Aline Dutra. Alguém está ouvindo com É, eco? Se o pessoal pudesse colocar no chat? porque como eu estou Está com tudo fone de ok. ouvido, não tem Então está como tudo dar eco, ok. né? É, Está como eu tô perfeito. com... Todo mundo Então dando vamos lá. ok. Desculpa, Fragola, manda Não, abraço. vamos lá, vamos lá. Então a gente tem aí o processo de instalação, né, desse malware dentro da estrutura, né, que geralmente visa escalar privilégios e fazer movimento lateral. Né? O que seria isso? Toda vez que um atacante invade uma máquina, geralmente, a não ser que seja um exploit específico, ele entra como usuário do próprio usuário da máquina. Só que isso não é o suficiente, né? Ele quer o quê? Fazer duas coisas. Ele quer conseguir acesso à administração e ele quer replicar esse malware dele para outras máquinas. Então, a gente chama de instalação. Depois, a gente tem o que a gente chama de comando e controle. Não é? O hacker ele vai sempre estar manipulando, na grande maioria das vezes, remotamente. Então, esse artefato que é colocado dentro da máquina do usuário, em algum momento, ele vai se comunicar com uma infraestrutura que está próxima. Né? E depois, a última etapa, que é a etapa de extração, que geralmente é aquilo que o cliente vê, né? É o dado encriptado, é o dado que foi roubado, não é? São ataques de DOS que são feitos internamente, enfim, a gama de coisas que podem acontecer é extremamente elevada. Tá? E o que é o ransomware? Quando a gente olha o modelo de ataque padrão e olha o ransomware ele é, na prática, um tipo de ataque que tem, em muitas de suas fases, automatizadas. Não é? Então, ele tem a coleta de informação, não é? Que seria a primeira infiltração, ele comando e controle, ele executa captura de dados, ele tenta escalar, replicar, mover lateralmente e se esconder, eu vou falar disso mais na frente, né? Ele pode encriptar e solicitar resgate. Esse resgate pode ser um resgate falso ou não, então quer dizer, você pode comprar, pagar esse resgate, receber uma chave e mesmo assim essa chave não funcionar, porque não existe garantia, não é? Ele procura ter posse dos dados para novos ataques e eventualmente chantagens futuras, não é? E ele pode reativar malwares escondidos. Antigamente, quando a gente fazia o ransomware, o WannaCry, que acho que a maioria das pessoas deve ter ouvido falar, ele era um ransomware de uso geral, genérico, né? Ele não era um ransomware específico. Ele atacava a infraestruturas de Windows, um bug específico. A partir desse bug, ele fazia a sua movimentação lateral e a sua escalada de privilégio, e ele ia lá e encriptava os dados e acabou. Esse tipo de ransomware, ele está morrendo, tá? O que a gente tem hoje, existem duas coisas que todo atacante procura fazer antes de ser descoberto, antes de se expor. Primeiro, ele vai tentar retirar o máximo de informação possível do cliente. Por quê? Se o cliente não pagar, ele ameaça colocar essa informação disponível. Né? Que tipo de informação? Banco de dados, planilhas, Word. Né? E aí a gente começa a pensar um pouquinho em LGPD nisso. Né? E a outra coisa que ele faz antes de ser descoberto é tentar se esconder na rede de uma forma que ele possa entrar novamente. Então, nem sempre quando você faz um atendimento e você resolve um problema causado por um malware, identifica esse malware, significa que aquela rede, aquele cliente está livre de malware. Pode existir uma outra versão desse malware ou de um outro malware escondido em algum local. O interessante é que a gente tem formas de combater
o ransomware em todas essas fases, não é? A gente pode detectar e bloquear. A mais barata é a primeira fase, é na fase da primeira infiltração, não é? Então, quando a gente investe bastante nessa questão da primeira infiltração, a gente consegue bloquear a grande maioria dos ransomwares. Como eu disse, uma das coisas que os atacantes mais fazem hoje é incluir uma forma de entrar novamente. E isso no mercado a gente chama de APT, não é? Então, o que acontece hoje? Diferente do WannaCry, que ele tinha um conjunto de ações pré-estabelecidas e automáticas, a maioria dos ransomwares hoje, eles vêm em etapas. Então, ele tem uma parte automática de distribuição, depois ele se conecta com comando e controle. Esse comando e controle pode enviar comandos para a infraestrutura, pode enviar novos malwares para a infraestrutura. A partir do momento que ele está dentro da infraestrutura do cliente, ele pode identificar novas formas de invadir aquele cliente. Tá? Então, um APT, ele não é uma coisa padrão de mercado. E aí a gente começa a entender o seguinte, por que tem tanta falha de segurança em grandes corporações? Porque muitos desses malwares estão sendo desenvolvidos especificamente para um grupo de empresas ou um grupo de soluções. Não é? Então, você imagina a dificuldade que uma empresa se defender de um atacante que está ali 24 horas por dia só pensando em como invadir um determinado ambiente, certo? Então, a gente chega a ter uma invasão de uma invasão persistente, ela pode chegar de 140 a 240 dias de permanência do hacker numa estrutura antes que ele se revele ou seja descoberto. Essa é a que a gente chama de a média de mercado. Tá? E por que nós tivemos esse boom, né? De 2020 para cá, 2021, a gente está quebrando recordes. Tá? Primeiro que tivemos um aumento da superfície de ataque. Seu celular tem 50 aplicativos, sua empresa que tinha 1, 2 sistemas agora tem 15, temos coisa na nuvem, temos coisas no home office, temos coisas espalhadas para tudo quanto é lado. Tá? Então, isso significa que o número de formas de se infiltrar, o número de opções de exploit, eles aumentam. Tá? Então, as redes também perdem agora as suas fronteiras. Elas já tinham perdido a fronteira com o cloud, né? Há muitas empresas migrando aí para a área de cloud, e agora com o home office isso explodiu. As pesquisas dizem que pelo menos 30% da mão de obra que foi para home office não deve voltar mais para o escritório. Não é? Então, aquela fronteira que existia entre empresa e mercado, né, empresa e internet, ela não existe mais. Nós temos uma interconexão forte com a cadeia de suprimentos. Então, você se conecta online com os seus fornecedores, com os seus clientes. Você precisa que o seu fornecedor esteja funcionando para que você consiga funcionar. E isso é demonstrado hoje com a crise do abastecimento nesse final agora de pandemia, não é? Onde você não consegue, às vezes, evoluir o seu negócio porque o seu fornecedor não tem material, porque o fornecedor do seu fornecedor não tem material. Então, essa interdependência da cadeia de suprimentos traz uma fragilidade de segurança. Por quê? Se você pensa de segurança na sua empresa, o seu fornecedor não, e ele é invadido, a sua produção para. Não é? A moeda digital favorece a rentabilização, isso já é uma coisa antiga. Né? A gente tem o maior uso do Bitcoin hoje, para o mercado de transações não muito lícitas, né? Ilícitas. Tá? O crime organizado está enraizado nesse processo, então a gente não fala mais daquele cara da faculdade que por curiosidade invadiu, não, a gente está falando de crime organizado, de quadrilhas que estão envolvidas em N coisas e uma delas é ransomware. Tá? E todas elas se utilizam do anonimato da internet, tá? E de um processozinho hoje muito interessante chamado RAS, que eu vou explicar na próxima transparência. Tá? Nós tivemos um problema nos últimos 10 anos que a gente sabe
né, que supostamente os governos travam uma guerra entre si de superioridade tecnológica. E dentro desse contexto de superioridade tecnológica, existem as equipes de hackers, existem as equipes de segurança que cuidam não só da segurança, como se preparam também para eventuais ataques e etc. O que a gente percebeu é que o mercado privado da área de segurança tem absorvido muitas pessoas que antes atuavam na área governamental e agora atuam na área privada, não é? Inclusive em outras áreas de inteligência, de banco de dados e etc. E isso trouxe uma expertise muito grande, porque o governo ele não tem limites do ponto de vista do investimento para se conseguir uma informação, não é? E agora essas pessoas estão no mercado. Então a gente tem grupos que estão trabalhando na área de segurança que vendem informação para um lado e vendem informação para outro lado, ilicitamente, obviamente. E isso tudo inserido num contexto de guerra de quinta geração. Tá? Eu não vou entrar muito no detalhe aqui, vou trazer um exemplo apenas, tá? Mas a área de ataque cibernético e de ransomware, ela está no contexto da guerra de quinta geração, onde você tem grupos de hackers que atacam um determinado perfil de cliente, outros grupos de hackers que atacam o perfil oposto de clientes. Então, quando você olha o quadro geral, né, você percebe que existem preferências de certos grupos, né, para determinados tipos de cliente. O que é, então, o RAS? Tá? O RAS é Ransomware as a Service. Antes, para a gente trabalhar, para um hacker mexer e desenvolver um ransomware, tinha que ter muito conhecimento técnico. Hoje, isso tudo virou serviço. Então, basicamente, você tem... isso aqui pode mudar um pouco, dependendo do grupo, mas você tem 4 tipos de operadores no Ransomware as a Service. Você tem... O primeiro operador é o infiltrador. O infiltrador é aquele cara que não entende nada de tecnologia, tá? Não entende nada, e ele encomenda um ransomware. E o que é a função dele? A função dele é fazer com que esse ransomware seja executado dentro da infraestrutura do cliente. Ele pode usar as técnicas normais de infiltração, e-mail, mensagem falsa e etc. Ou uma coisa que a gente tem observado, que é os ataques internos. Então, o infiltrador ele pode ser um cara de fora que não conhece a tua empresa e mandou um e-mail qualquer, e ele pode ser um cara de dentro. Tá? A partir do momento que se estabelece o alvo, a vertical, o grupo, você tem aí o fornecedor do malware. O fornecedor do malware, ele não vai pegar um malware pronto e dar para o infiltrador. Ele vai olhar, infiltrador, que tipo de mercado que você quer pegar? Vamos dar um exemplo, mercado de saúde, né? Que tem uma série de máquinas de exame que tem um nível de segurança baixo. Eu quero desenvolver malware para esse mercado de saúde, para esse tipo de máquina. Mas não vou falar nem marcas nem nomes aqui para não ficar comprometer ninguém nisso, não é? Esse fornecedor de malware, ele vai pegar um malware conhecido, vai fazer algumas alterações nele, vai testar esse malware em relação aos antivírus, tá? E vai fornecer o infiltrador. Só para vocês terem uma ideia, você pegando um malware que é detectado pelo vírus total em 100% dos antivírus, se você faz 15 minutos de modificação nele, só metade dos antivírus pega. Estou falando de 15 minutos de trabalho. Uma pessoa que está 24 horas por dia pensando nisso, obviamente, ela vai ter uma eficiência muito, muito maior. Tá? Esse fornecedor de malware, ele vai linkar esse projeto dele a um operador de comando e controle. Quem que são os operadores de comando e controle? São aqueles caras que ficam com servidores na internet, geralmente num país onde não existe contrato de extradição, onde não existe legislações mais fortes em relação a se colocar serviços de internet, onde é impossível que os serviços secretos cheguem e façam uma apreensão de computador, e a partir desse local, eles vão operar o malware desenvolvido pelo fornecedor e entregue pelo infiltrador. E a gente tem um quarto componente desse processo, que é o cara que arrecada, não é? As pessoas têm a ingenuidade de achar que o Bitcoin não é rastreável,
né? Então, o Bitcoin é rastreável, sim. Então, a partir do momento que você paga numa carteira de Bitcoin, rapidamente o arrecadador tem que sumir com esse dinheiro dessa carteira, para dificultar mais ainda a arrecadação. Então, ele vai transferir esse dinheiro para várias outras carteiras, que vão transferir para várias outras carteiras, e esse dinheiro vai desaparecer em algum momento, não é? Então, se o operador, se a carteira que você está recebendo o dinheiro, ela está dentro de uma jurisdição de um país, eventualmente, aquele país pode bloquear aquela transferência. Mas se ela sair rapidamente e for para um outro país, que muda para outro país, nós temos que lembrar que a operação é mundial. Isso dificulta absurdamente qualquer tipo de rastreamento. Tá? Então, quais são as características do Rasa as a Service? Primeiro, que existe uma divisão de sucesso financeiro com baixo investimento. Não é qualquer pessoa, qualquer pessoa sem escrúpulo pode usar desse serviço. É um processo baseado na confiança entre as partes. Tá? Um aspecto interessante, é completamente anônimo. A maioria das partes não se conhece e não sabe nem seus próprios nomes verdadeiros. Tá? Todos se tratam com nicknames. Tá? A parte mais frágil do processo é o infiltrador. Então, nota, nós tivemos um caso recente aí de um hacker que foi preso, etc, etc. Né? Quando você vê a entrevista, eu assisti não um interrogatório, mas uma entrevista de 10, 12 minutos, você percebe que ele não está sozinho no negócio, né? Que ele não é aquele cara que idealizou tudo, que pensou em tudo e etc. Você percebe que ele é a ponta que foi mais exposta. Não é? Então, o infiltrador externo, ele é menos exposto do que o infiltrador interno, porque o infiltrador interno corre riscos, né? Risco de ser descoberto, risco de ser rastreado. E aí a gente tem uma nova situação também que se reforçou a partir de 2020, que é assim, os ransomwares começaram a dar muito dinheiro. Tá? Muito dinheiro. Então, isso surgiu porque antes, quando se falava em ataque genérico, a gente tinha 70% das chaves que eram geradas eram aleatórias. Isso significa que se você pagasse o resgate, você não ia ter os seus dados de volta. Certo? E aí, o que aconteceu? O mercado de seguros teve uma ideia genial. Não, eu vou agora segurar o meu cliente contra esse tipo de ataque. Né? E nas cláusulas do seguro, o seguro garante o pagamento. O que aconteceu? Passou a ser mais interessante para os bandidos garantirem que a chave vai ser devolvida do que não devolver a chave. Por quê? Porque existe um mercado de seguros pagando isso. Tá? Então, uma coisa que foi feita para proteger o cliente acabou incentivando o mercado. E aí você tem aqui no quadro de cá, dos dados da Carbon Black, não é? Quanto ganha um desenvolvedor. E você percebe que a média de pagamento de um desenvolvedor de ransomware é maior do que a média nos Estados Unidos ou na Alemanha ou na Inglaterra. Tá? Chega a ser 3 vezes mais que no Brasil. Então, nota, existe todo um mercado hoje que foi gerado por essa condição de se pagar os resgates. Porque o ideal, numa condição de sequestro, é você não pagar o resgate. Se você paga o resgate, você financia a operação. Quanto mais a operação for financiada, mais especialistas estarão atuando nessa operação. E aí tem 2 casos interessantíssimos que eu trouxe para a gente olhar, e são casos públicos, vocês podem pesquisar na internet. Tá? Um que é o do STJ aqui de Brasília, que foi um caso onde o ransomware utilizou um problema da plataforma de VM, né, do orquestrador, só que era o seguinte, esse orquestrador ele não é acessado pela internet. Ele não tem como você acessar ele pela internet. Quem tem acesso a esse orquestrador são os gerentes e os administradores. Então, o ransomware, para poder ter feito essa ação, ele teria que ter entrado numa máquina de um administrador ou de algum gerente que tenha acesso a essa porta. Não é? E olha que interessante, nessa época, estavam todos trabalhando em casa. Não é? Então, fatalmente, existe uma probabilidade alta do ransomware ter entrado na máquina de algum administrador, de alguma forma,
Esse administrador fez uma VPN para a infraestrutura, para fazer um trabalho de gestão, e durante esse momento o ransomware derrubou todas as máquinas do STJ. Por quê? Porque o orquestrador cuidava de todas as máquinas virtuais, automaticamente as máquinas caíram todas. Tivemos um caso parecido agora com a Renner. Né? Eu acho até que pelo desenho, eu suponho que seja o mesmo caso. Não tenho acesso aos dados, posso estar supondo errado, mas pela forma com que a coisa caminhou de forma muito parecida. Então, você está lá em home office, via VPN, e o ransomware consegue derrubar uma máquina que não tem acesso à internet. Do outro lado, é um exemplo da JBS, que também foi conhecido, que foi muito interessante, porque ele não só atrapalhou a JBS, tá, ok? Como ele causou todo um efeito cascata nos distribuidores e nos fornecedores, porque a JBS parou de funcionar. Não é? Então, nota, o problema do seu fornecedor é o seu problema também. E aqui tem um caso muito interessante de guerra de quinta geração para poder ilustrar, que é o caso da Colonial Pipeline. Né? Deixa eu ver se esse aqui é o da Pipeline. Foi da Colonial Pipeline. O que acontece? A Colonial Pipeline ela distribui óleo, né? Eu acho que é óleo diesel. Tá? E ela teve seu ambiente comprometido. O que aconteceu? Quando ela teve esse ambiente comprometido, a costa leste dos Estados Unidos ficou sem fornecimento, alguns dias. Não é? E aí houve um trabalho das forças, e o que é estranho nesse caso, né, de se observar nesse caso, é que foi um período muito curto, eu estou falando aí acho que de 14 dias, 20 dias, aonde fizeram a investigação, descobriram quem era o grupo, tá? Quem descobriram quem era o grupo mandou a nota pedindo desculpas e pedindo para os seus associados, né, os infiltradores, não atacarem determinado tipo de alvo. Aí passou alguns dias, todos os servidores de comando e controle desse grupo foram desativados. Tá? Então, assim, considerando a dificuldade de se rastrear um ataque, de se esperar, então, que, de algum modo, a equipe que fez essa investigação já tinha algum tipo de acesso a esse grupo, seja via infiltração, seja via algum tipo de conversa. O que é estranho é justamente em menos de 14 dias eles acabarem com toda a operação deles, inclusive de outros ataques que existiam, que estavam acontecendo. E mais, eles conseguiram pegar o dinheiro de volta. O dinheiro foi depositado numa carteira Bitcoin, de uma conta, acho que nos Estados Unidos ou num país afiliado, e esse dinheiro foi bloqueado, e o dinheiro foi devolvido. Tá? Teve uma perda aí, porque na época o Bitcoin tem esse problema, né? 20% para cima, 20% para baixo é o normal. Mas, nota, eles conseguiram achar o hacker, desmontar a operação, os hackers pediram desculpa por ter atacado o alvo, e ainda devolveram o dinheiro. Isso é antológico para mim, eu nunca vi isso desse modo. Né? E aí, quando você fala em segurança, você tem várias formas de se tratar o assunto. Você tem vários frameworks que você pode tratar o assunto. Né? Então, a gente tem identidade, gerência de risco, treinamento, né, checagem de segurança, gerência de incidentes e etc. Não é? Então, quando a gente olha esse arcabouço, a gente fica um pouco perdido no que a gente faz. O que o mercado entrega hoje? Ele entrega MSS, terceirização, ele entrega SOC, monitoramento, ele entrega teste de segurança, com Blue Team, Red Team, Yellow Team, tem mais uns 3 ou 4 cores aí diferentes. Ele entrega teste de engenharia social, ele entrega serviço de inteligência ameaça, ele entrega DevSecOps, gestão de risco, monitoramento contínuo, centro de tratamento de incidente, comitê de crise, sala de guerra. Resumindo, quando você olha o que você precisa, tá, para poder fazer uma segurança legal, você fica extremamente preocupado, porque o seu negócio não é segurança, o seu negócio é outra coisa. Uma empresa grande, um banco que tem uma maturidade, os bancos eles são do mercado privado que tem a maior maturidade, né, nessa questão da segurança, porque tudo deles é digital e etc. Eles têm de 20 a 40 fornecedores de segurança diferentes. Quer dizer, até a gestão
dessa equipe é uma gestão cara, é uma gestão difícil. E isso explica muito o sucesso dos ataques, não é? Mesmo um banco, ele não tem nível de segurança máximo em toda a instalação dele. Então, ele tem nos servidores que estão para a internet, nos servidores de conta, etc., um nível de segurança absurdo, que é bem diferente do nível de segurança da estação de trabalho, ou do celular, ou do home office do funcionário. E aí, quando você olha para as outras empresas grandes, isso também ocorre. Então, o que significa? Significa que mesmo as empresas que investem, elas têm níveis de segurança diferentes, e os atacantes exploram muito isso. Por quê? Porque como o custo de distribuir é muito barato, eu não preciso que todas as empresas caiam no golpe. Eu preciso que algumas empresas caiam. Eu não preciso que todos os funcionários cliquem no link malicioso. Eu preciso que alguns cliquem no link malicioso. Né? Então, a dificuldade de uma Colonial Pipeline, né, mexe com o petróleo, mexe com uma coisa estratégica, de fazer segurança, é alta. Por isso que hoje, de certo modo, eu estou até gostando muito desse aspecto que está acontecendo hoje. As pessoas estão falando de segurança com menos pudor. Porque antes, ser atacado era uma coisa que mexia muito no ego das pessoas. E isso atrapalhava muito os processos de defesa, porque ninguém queria trocar experiência, ninguém queria conversar sobre o assunto para não se sentir exposto. E agora, como a coisa cresceu muito, a troca de informações está muito maior. E isso ajuda muito a área de defesa. E isso é um dos aspectos que faz com que boa parte das empresas procure algum serviço terceirizado de segurança. Por quê? Porque os profissionais focados em segurança, eles estão sempre conversando entre si, trocando informação, seja de forma formal ou informal. Já aquele profissional que está ali, que é o que faz tudo, né? Instala banco de dados, web, internet, e ali tem alguma coisa de segurança para fazer, ele tem tanta coisa para fazer que ele não consegue focar no assunto. E aí a segurança, ela mora no detalhe. Isso é um grande problema também. Quando está tudo funcionando, você não vê segurança. E se você não implementa as coisas no detalhe, você não consegue atingir o nível de segurança que você acha que você tem. Então, eu já antecipei essa questão aqui da grande empresa, não é? Que o nível de segurança diferente lá dentro da companhia é explorado pelos atacantes e por isso que você consegue tanto sucesso. E o pequeno, como é que fica nessa história? Né? O primeiro erro do pequeno é achar que ele não corre risco. Não é? O que acontece hoje? É mais fácil eu atacar um banco ou um fornecedor do banco? Fornecedor do banco. É mais fácil eu atacar o fornecedor do banco ou o fornecedor do banco? Que nem sabe que fornece para o banco. Então, a gente está inserido numa cadeia de fornecimento que nós temos que tomar muito cuidado com o nosso negócio em relação a isso. Muitas PMEs têm parque desatualizado ou pirateado. É uma realidade nacional isso. Isso é cultural. A gente encontra muito isso. Tá? Pouco ou nenhum dispositivo de segurança. Muitas se baseando em freeware, com alto TCO. Soluções livres são ruins? Não, não são ruins. Eu sou um fã, inclusive. Mas elas têm um custo de manutenção muito alto. Elas dependem muito da qualidade do profissional. E aí, quando você fala de cruzar custos, né, quer dizer, a empresa já não quer pagar a licença, será que ela vai pagar bem o profissional? Pouco provável. Então, existe um conflito de interesses entre a tecnologia que você adota e a mão de obra que você traz. Tá? Ser assessorado por empresa não especializada é uma outra realidade. As empresas preferem contratar alguém que faça tudo do que contratar especialistas. Né? O baixo orçamento, sem nenhuma verificação ou norma clara de uso de equipamentos, promiscuidade no uso das soluções, muita gente baixando e testando coisa. É muito comum hoje você ter um aplicativo para fazer uma coisa, um aplicativo para editar o vídeo, o outro aplicativo para colocar não sei o que no vídeo, não é? E uma baixa consciência do usuário. O que a gente já viu por aí? Roteadores ADSL com firmware grampeado. Então, você pega o ADSL da operadora e o roteador já vem com vírus. Já vem com a firmware alterada. Tá? A maioria dos firewalls com portas abertas e nível de segurança muito baixo. Backups que não representam a necessidade da companhia.
um baixíssimo nível de segmentação. Basicamente, ele tem um firewall para a internet e para o resto da empresa. Isso é um prato cheio para os ransomware, porque basta um estagiário, né? Coitado do estagiário, a gente sempre culpa o estagiário, né? Mas pode ser o presidente da companhia também. Né? Basta uma pessoa com menos uma distração, né? Já aconteceu comigo, de eu clicar sem querer em alguma coisa e de repente começa a aparecer umas mensagens estranhas, lá vai eu limpar o equipamento. Por quê? Você está falando no telefone, está recebendo e-mail, está pipocando as coisas da sua tela, você nunca está fazendo uma coisa só. A maioria das pessoas nunca está fazendo uma coisa só. Antivírus e SOs geralmente desatualizados ou com baixíssimo nível de configuração. A gente chama de configuração nest ok. Né? O cara vai dando enter, vai dando nest, depois dá um ok, funcionou, ele vira as costas e vai embora. A segurança começa depois que o equipamento sobe. Você tem que fazer o tuning disso. Né? Praticamente nenhuma log disponível. Acontece um problema, a gente não sabe o que aconteceu. Tá? Alguns sistemas disponíveis para a internet que o cliente nem sabia que ele tinha. Muitas vezes, até gestão remota de estação, o cara não configura a regra do firewall direito e o cliente fica com a gestão remota de estação para fora. Todo mundo é administrador de sistema, o dono da empresa que não entende nada de tecnologia tem a senha de root, né? E sem políticas de senha, aí tem 3 pontinhos aí. Então, essas são as coisas que a gente costuma enxergar dentro desse ambiente. Tá? Para olhar para a PME, não dá para pegar aquele quadro gigante e falar, bem, agora nós vamos fazer tudo aqui. Isso não existe. Existem quatro pilares que a gente deve ter mais atenção para as pequenas e médias empresas. Tá? Primeiro, a autenticação forte. A gente deve olhar com carinho para todas as autenticações que existem dentro da empresa. Que tipo de senha está sendo usada, a troca da senha, as políticas, se tem duplo fator ou não, se usa token. Eu preciso fazer forte em tudo? Não, não preciso. Mas existe um patamar mínimo que até hoje não foi atingido pela maioria das empresas. Tanto é que o maior índice de invasão de identidade são as senhas do 3456. Isso acho que todo mundo que fala de segurança fala disso. E isso continua até hoje. Né? E senhas padrão de roteador e etc. Então, o fato é que se você melhorar um pouco essa questão da gestão da identidade, você já sobe muito o nível de segurança. O que está acontecendo com os hackers hoje? Lembra que eu falei da primeira fase, que é a pesquisa, reconhecimento? Existe muita gente vendendo identidades na internet. Por quê? Porque a partir do momento que você tem uma conta de Facebook de alguém, você pode se passar por essa pessoa, você pode coletar informações dessa pessoa para gerar um desenho de ataque direcionado. Né? Então, o outro aspecto seria a atualização e correção. Aplicação de patch, correções pontuais, ajustes temporários. O que acontece muito nas PMEs? Elas fazem esse trabalho uma vez e esquecem. Aí daqui 2 anos alguém lembra, nossa, temos que atualizar o parque. Aí vai lá e atualiza. 2 anos eu estou sendo positivo, tá? Geralmente é 4, 5. Certo? A gente tem hoje gente rodando sistema Windows que não tem mais atualização, já tem 3, 4 anos, virado para a internet. Está pedindo para ser atacado. Não é? Revisão de regras de arquitetura. A arquitetura de segurança que você desenhou do seu firewall, do seu antivírus, do posicionamento da sua empresa de 10 anos atrás, não serve mais para hoje. Esquece. Se você quer barrar ransomware, o desenho é outro. Aquele negócio de bota um firewall para frente, bota um firewall, protege a internet, joga todo mundo para trás. Né? Isso aí já não funciona mais. Coloca um antivírus, não monitoro nada, não logo nada. Isso já não funciona mais. E o quarto item, que é um quarto item que a LGPD força com bastante ênfase, são os funcionários, são os parceiros, são os clientes. Por quê? Por causa daquela cadeia toda. Não é? Se o cara tem uma senha simples, não adianta nada do que você faça. Se o cara recebe um link, ele não entende que aquele link pode ser um problema, ou que aquele arquivo PDF pode ser um problema, né? A gente tem muito ataque hoje vindo por arquivo PDF, Word, Excel, que tem pontos de execução dentro deles, de programas, e não reconhecer o golpe não adianta. Tá? Então, se a gente olhar para as PMEs e olhar para essas quatro frentes, a gente consegue aumentar muito o nível de segurança da empresa. Então, aquilo que eu comentei, né? Os elos mais fracos dentro da estrutura hoje que a gente tem que ficar atento, primeiro,
é o usuário que eu já comentei, né? O Brasil teve um dos maiores vazamentos da história. Foi mais de 220 milhões de brasileiros, não, foram 240 milhões de CPFs. Tem mais CPF que brasileiro vivo. Isso significa que os CPF dos mortos também foram colocados à disposição. Algumas tabelas dessa na internet chegam a ter 36 campos. Nome do pai, nome da mãe, nome do filho, primeiro endereço, segundo endereço, terceiro endereço, PIS, CPF, identidade, nome da primeira esposa, nome da segunda esposa, 36 campos. Ela não é completa, né, de todos os brasileiros, mas alguns brasileiros, foto de documento. Então, você imagina, hoje você abre uma conta, que você manda um e-mail, manda uma foto e abre uma conta. Nós pegamos um caso de uma pessoa que teve uma conta aberta num banco, por um terceiro, e ela recebeu a conta do cartão de crédito na casa dela. Só que ela não tinha conta no banco. Chegando no banco, todos os dados dele, da pessoa, estavam corretos. Só tinha um dado errado, a fotografia. A fotografia era de outra pessoa. Então, a pessoa pegou todos os dados da pessoa, falsificou todos os documentos que o banco necessitava para abrir a conta, foi lá pessoalmente, porque ele mudou a foto, não foi nem remoto, abriu a conta, abriu o cartão de crédito, consumiu o crédito do cartão de crédito, e desapareceu. Como que a gente pode melhorar as senhas? Melhorar a força das senhas e forma que você usa as senhas. Tá? Duplo fator de autenticação, que são os tokens ou os OTPs. O contexto e o rastreamento são dois itens novos que as pessoas não conhecem muito, que é assim, se eu sempre trabalho em um determinado período, por que eu tenho que acessar no domingo e no sábado? Então é pelo tempo. Se eu estou trabalhando em Brasília ou em São Paulo, por que tem um acesso vindo da Romênia ou da Rússia? Não é? Se eu sempre faço acesso a determinados módulos, sou de RH, utilizo os módulos de RH. Por que está liberado eu acessar os módulos contábeis, por exemplo? Ou os módulos financeiros? Não é? E o outro ponto é o rastreamento. Eu entrei numa plataforma, alterei uma conta, fiz um registro, paguei um negócio. As plataformas têm que ter o rastreamento do que você fez. Porque se um hacker rouba a identidade e começa a trocar, acontecer igual aconteceu recentemente no iFood, que também é público, não é? Mas ali parece que não foi um hacker. Existia uma conta de um terceirizado que dava manutenção nas empresas. O que ele fez dentro do iFood? Ele mudou o nome de uma porrada de empresas no banco de dados do iFood. Então, a empresa que era pneus, não sei o quê, virou eu quero isso, quero aquilo. Não é? Foi um ataque? Foi uma invasão? Tecnicamente falando, se um hacker pega a sua conta, tecnicamente falando, não é? E a única verificação pessoal que você tem é usuário e senha, e ele digitou usuário e senha, para o sistema não houve invasão. Não é? Então, o mercado hoje está se exercitando muito em como? Como que eu faço para garantir que aquele usuário, aquela senha digital, é de fato aquela pessoa de carne e osso que tá acessando. Então, esse é o grande desafio que está sendo tratado hoje no mercado. Né? O terceiro elo são os ataques laterais, eu já comentei isso com vocês. Né? O hack da SolarWinds, a SolarWinds é uma empresa que fornecia sistemas de gerenciamento para energia solar, e ela atendia uma série de empresas nos Estados Unidos. O que aconteceu? Ela sofreu um ataque, o hacker inseriu dentro do código-fonte do produto que a SolarWinds fornecia para o governo americano um backdoor. Então, quando a SolarWinds divulgou esse produto novo para o governo americano, todo mundo que atualizou o serviço passou a ter um backdoor que o hacker poderia utilizar para invadir o sistema. E isso durou alguns meses. Certo? Então, esse é o típico do ataque lateral. Semana passada, a gente recebeu um informe de um ransomware que ele é especializado em alterar código-fonte. Então, o objetivo dele não é destruir o sistema operacional, não é encriptar, não é nada. Ele vai lá, inclui uma função e uma chamada de função dentro de um código-fonte. E aí o cara compila o programa dele sem perceber que existe uma outra coisa lá que não foi ele que colocou e passa isso para os clientes dele. Não é? E o outro são as falhas de processo. Não é? Então, a gente tem, por exemplo, falhas antigas, igual essa do Linux, que passam-se anos, né, 7 anos,
E existem ainda, estão operacionais ali. Não é? Cara, isso é processo. A correção já existe. O próprio WannaCry utilizou um bug que tinha sido corrigido pela Microsoft 3 meses antes. Será que 3 meses não é tempo suficiente para você atualizar o parque seu? Não é? E a gente percebeu que a grande maioria das empresas, inclusive grandes empresas, não tinham parque atualizado. Por isso que o WannaCry trouxe tanto problema. Não é? E o outro caso, que foi conhecido também, foi a invasão entre aspas, né, do Telegram, do Sérgio Moro, que na realidade era uma característica do sistema de mensagens, certo? Do sistema da telefonia, que tinha que estar off, que estava on. E a empresa telefônica nunca se atentou para isso. Então, nota, o hacker não invadiu o celular porque o celular estava mal protegido ou o usuário não sabia fazer, ou etc. Ele conseguiu o token de acesso do Telegram a partir de uma configuração da operadora que valia para, diga-se de passagem, para todos os celulares do Brasil inteiro. Então, o hacker poderia fazer isso para qualquer celular do Brasil inteiro, certo? E ele fez. E aí, ele atacou o sistema, né? Ele não atacou o sistema, ele atacou o usuário, mas o sistema estava ali, configurado de forma equivocada, com aquela característica disponível para quem quisesse utilizar ela. Então, quando a gente começa a pensar em segurança, tá? Aí eu coloquei essa brincadeira aí do cafezinho, que a gente tem que pensar em tolerância zero. Então, existem 2 termos importantes, que é segurança, security by design e zero trust. Então, a gente tem que pensar nos nossos negócios com a componente de segurança dentro do negócio. E aí eu estou falando de negócio, não estou falando de software, não estou falando de produto. É óbvio que o produto e o software entra nesse bolo. E a gente tem que sempre planejar as coisas com um nível de confiança zero. Eu não posso dizer que, não, se o cara é administrador da rede, ele pode tudo. Isso é um risco de segurança altíssimo. O ideal é que o administrador de uma rede maior pudesse acessar só aquilo que é da competência dele. Eu não preciso que o dono da empresa tenha a senha de root do Windows ou do Linux. Por quê? Ele vai lá operar, ele vai fazer o backup, por que ele vai ter a senha de root? Não é? Então, a gente tem que pensar, quando a gente fala em PME, que aquilo que a gente vai olhar de verdade. A gente vai ter tolerância zero. Tá? Tolerância zero. Por quê? É mais barato prevenir do que remediar. Ponto. Tá? É mais barato do que remediar. É prevenir do que remediar. E aí, o que a gente pode pensar em PME? Tá? Nós podemos pensar em trazer a recuperação dos dados aderente ao modelo de negócio. É comum a gente encontrar backups que não servem para nada. Tá? Alguns nem sequer restauram. Tá? Então, o cara tem uma operação que não pode parar. Se ele parar 2 horas, ele recebe multa de SLA de um contrato X. Aí o backup dele é de 30 dias. Então, você está dizendo para mim que se você parar e tiver que subir o backup, que é a última frente de batalha contra o ransomware, eu vou ter que recuperar dados de 30 dias para poder continuar a operação? Não é? Então, a gente tem que pensar na estratégia aderente ao negócio. A gente tem que revisar a infraestrutura. Está todo mundo com um projeto antigo. Não é uma coisa que pouca gente olha. Muito da segurança que a gente consegue fazer já está disponível no ambiente do cliente. Não é? Isso é uma revelação interessante. Não precisa sair comprando um monte de coisa. Se a gente configura bem os dispositivos de arquivo, os firewalls, acerta o modelo, estabelece um procedimento e etc., o seu nível de segurança sobe absurdamente. E lembra, o hacker, a não ser que seja um ataque extremamente direcionado ou interno, a maioria dos ataques, eles vão na probabilidade. Se a sua casa tem cerca elétrica e a do vizinho não, o bandido vai na do vizinho, porque é mais fácil. Com ransomware, esses ransomwares padrão, é a mesma coisa. Teste contínuo de vulnerabilidade, que era um luxo há uns 5 anos atrás, ele passa a ser extremamente necessário. Tá? Por quê? Porque sentar e fazer um trabalho de segurança hoje, daqui 6 meses ele já não vale mais. Não é? Se a gente atualiza os patches hoje, daqui 3 meses você não aplica patch, já não vale mais.
tá? Reforçar as regras de segurança dos produtos existentes, até produtos que não são de segurança. Políticas básicas de uso de usuário final, palestras de conscientização para os usuários finais, monitoramento de log e dispositivos estratégicos, não é? Então, a gente tem que manter um certo grau de monitoramento para poder, por exemplo, prevenir que existe alguém se movimentando dentro da rede de forma lateral, por exemplo, que é uma coisa que a gente consegue pegar se o cara se movimenta lateralmente. Em alguns casos, a escalada, se não for via exploit, também você consegue também pegar a escala a escala para administração. Tá? O monitoramento atuar junto à equipe de TI do cliente, porque se a gente chega como profissional de segurança e tem que fazer tudo aquilo que a empresa de TI já está fazendo, a gente não vai dar atenção para a segurança, certo? E a gente tem, no nosso desenho de modelo de negócio, parceiros no território nacional para ações conjuntas, né? A grande maioria das coisas que a gente consegue fazer via segurança, elas podem ser feitas remotamente, porque o valor agregado está no conhecimento, está no processo, e não na presença física, e não em carregar computador. Então, a gente consegue alocar profissionais no Brasil inteiro para montar projetos, e, em alguns casos, nós temos pessoas em locais físicos para fazer atendimento. Tá? E temos um modelo também de fornecer produto como serviço. A gente consegue também, nesse momento de retomada da economia, a gente percebe que o grau de investimento das empresas está baixo, mas elas vão precisar do serviço. Então, a gente conseguiu, junto aos nossos fornecedores, um modelo onde a gente consegue trazer produto como serviço. O que são essas empresas PME? Eu tenho falado aqui de PME. PME, hoje, a gente está trazendo um conceito onde a gente tem em torno de 50 funcionários, né, e faturamento anual de 7 a 100 milhões de reais. Por que esse é de 7 a 100 milhões? Porque nas verticais você tem empresas que faturam 7 com alta lucratividade, não é? Ou com baixa lucratividade, você tem empresas que faturam 100 milhões com alta lucratividade ou com baixa lucratividade. Mas, geralmente, quando chega ali em torno de 35, 40 funcionários, você já começa a ter uma dispersonificação da relação. Não é? Você já tem pessoas que trabalham, que entram e saem da sua empresa, colegas de trabalho que você nem sequer conhece, porque não faz parte do seu fluxo. Tá? As PMEs têm um outro problema, mesmo as de 100 milhões, que você não consegue fazer abordagens setoriais, igual você faz com um banco, por exemplo. De dizer assim, não, eu vou fazer uma super segurança nesse sistema e aqui eu vou esquecer. Como o número de pessoas é pequeno, a gente tem muita sobreposição de função. Então, a gente encontra muita gente trabalhando em muitas coisas que se cruzam. Tá? Então, você não consegue pensar a PME sem virar e falar assim, não, eu preciso ter um nível de segurança 3, um nível 3, por exemplo, no mínimo, a maioria deles está no nível 0 ou 1, tá? Eu preciso subir a minha empresa para o nível 3 e em alguns pontos eu faço o nível 5. Mas eu não consigo manter, por exemplo, um grupo com nível 1. Por quê? Porque como tem muito interrelacionamento entre as pessoas, esse nível 1 pode prejudicar o nível 5. O foco é sempre procurar tratar o assunto com inteligência e aproveitar os recursos que já existem. Ah, mas aqui eu tenho um firewall Linux, um firewall de outra marca, um antivírus de outra marca. Isso aí é irrelevante. Né? A gente consegue extrair a melhor segurança possível daquele dispositivo que está ali naquele momento. Né? Então, com essa estratégia, e atingindo os 4 pilares, seguindo com a ideia de zero confiança, atingindo aqueles pontos que eu comentei, a gente consegue subir o nível de segurança rapidamente, num tempo mais curto, a um custo menor, dado que a gente tem encontrado no mercado. E aí, fica aqui para vocês um questionário que a gente preparou para medir a maturidade da segurança de informação da sua empresa. Então, você pode apontar o celular aí para esse scanner, ele vai aparecer um link, aí você preenche os dados, são múltipla escolha, tá, gente? Não é um questionário que tem que escrever nem nada, é em torno de uns 10, 15 minutos no máximo para preencher. É importante que a pessoa tenha um conhecimento de TI básico, né? Saiba o que é um servidor, o que é um firewall,
né? Entenda mais ou menos o que está acontecendo dentro da sua empresa ou o que você contratou e etc. E a gente trata daqui de 6 grandes áreas dentro da companhia, tá? E quando você preencher esses dados aí, a gente vai receber os dados do outro lado, nós vamos olhar para o questionário e vamos te devolver. Não é automatizado, tá, gente? Então, por isso que não pode, não é, a resposta não vem na hora. Nós vamos ter um técnico que vai olhar, vai entender e vai te dar um diagnóstico do ponto que você está e as coisas que você poderia melhorar dentro do teu ambiente, tá? E eu queria agradecer aí a oportunidade, Sérgio. Muito obrigado. Uau! Bom, Rodrigo, eu não sei se o pessoal está aliviado ou assustado. Não, Porque, eu porque, acho que assustado está todo mundo já, né? Acho que eu não consigo é, assustar mais do que já está o pessoal assustado. Não consigo? porque realmente você trouxe... Ah, o Hulk chegou. I did not want to interrupt you because your speech was amazing. Thank you for the slides so I could follow. I cannot understand Portuguese well enough, but I can read it. I fully agree with everything you say. I know the pain of securing the systems. Yes, very happy to have you. Very happy to be here. Thank you. Ok, thank you. Okay, Ô, Sérgio, eu acho que é importante dizer, né, dessa questão da LGPD, que muita gente acha que LGPD é coisa de advogado, né, Sérgio? E a gente olha, quer dizer, você faz um excelente trabalho de LGPD na sua empresa, contrata aí o Sérgio gasta lá o tempo dele, a saliva dele, e a gente quer ver a coisa funcionando, né? Vamos lá, a gente é desse jeito, a gente quer ver o cliente subindo, né? E aí ele deixa para lá essa questão do ranço, ele deixa para lá, não é? Essa questão da segurança, de como é que vai ser tratado isso. E eu tenho amigos hoje dentro lá da NPD, que atuam como consultores dentro da própria NPD, que estão escrevendo, e eles são muito enfáticos, né? Não adianta você fingir que está fazendo. Pode ser até que no primeiro momento, seja mais difícil, né? Seja mais difícil cobrar isso. Não é? Porque a LGPD não é um disclaimer num site, não é uma cláusula num contrato, é a implementação de um processo. Não é? Então, se você... E hoje, o que eu estou trazendo aqui para a PME, do ponto de vista da segurança, é um consenso que existe na área. Quer dizer, ou você faz isso, ou você não tem segurança. O que significa isso? Que pode ser que num futuro muito próximo, problemas de vazamento de dados causados por ransomware, não é? Se a empresa ela pode ser questionada pela agência se ela está implementando os dispositivos mínimos necessários para que aquilo não acontecesse. Exatamente. Entendeu? Eu não sei se você concorda comigo. Inclusive, Fragola, não sei se você viu, já faz questão de um mês, um pouco mais, saiu, né, um checklist, que é o primeiro que eles colocaram, de medidas de segurança da informação para empresas, negócios de pequeno porte. E ali fala, muitas das coisas que você falou, multifator de autenticação, de você aplicar todos os patches. Então, tem várias coisas que a gente está falando, que até para o negócio de pequeno porte, que a NPD já colocou, falou, olha, pessoal, você é de pequeno porte, mas você também precisa se preocupar com essas coisas aqui. Uhum. E a primeira questão que tem nesse checklist chama-se Política de Segurança da Informação, que é uma coisa que a gente bate muito nessa tecla nos projetos de LGPD. Nós temos algumas perguntas aqui, eu acho que ainda dá tempo, nós estamos aí dentro do horário, nós acabamos começando um pouquinho mais tarde, né? Então, com isso, acho que a gente pode fazer aqui as nossas respostas. Vou pegar a primeira. Qual é o primeiro passo que um DPO ou encarregado de dados deve dar ao receber um ataque a seu banco de dados? Bom, eu vou falar do meu lado, depois eu vou pedir para o Fragola. Uhum. A primeira coisa, precisa ver se o DPO vai ser a primeira pessoa a saber. Tá? Provavelmente não. Não. Né? Então, ele precisa ser, primeira coisa, ele tem que ser informado. Porque se você tem algum sistema de monitoramento, se você tem alguém que está monitorando o seu ambiente, talvez seja esta pessoa que saiba primeiro que está acontecendo alguma coisa, porque caiu uma máquina, caiu, como ele falou, a VM lá do caso lá do tribunal, então eu imagino que se alguém estava monitorando aquilo, descobriu o que aconteceu, né? E aí começa a avisar. Bom, o ideal é você ter um plano, pelo menos alguns passos iniciais do que você vai ter que fazer no caso desse. Tá? E tem que levar em consideração o tamanho da empresa, o tipo da empresa, se você atua só com pessoa física ou com jurídica. Então, tem alguns passos, né? Desde você fazer um fato relevante na bolsa, se for uma ação
uma empresa que é negociada em bolsa, mas para isso, né, você tem que juntar lá o comitê de crise e ver em que momento da fase você tem que fazer essa comunicação, como você tem depois, se tiver um problema de vazamento de dados, você tem que avaliar a extensão, se houve dano substancial, lá como diz a lei, tem algumas regrinhas já sobre isso, fazer a comunicação à NPD, se for o caso, né? E depois você também vai ter que comunicar aos clientes se você fez um vazamento de dados de pessoas físicas, né? Mas eu acho que tem outras coisas importantes na área da segurança, e eu acho que o Rodrigo poderia falar algumas coisinhas aqui O de Sérgio que você cobriu, faz quando você descobre que você está com um problema, né? o Sérgio cobriu bem. É o que a gente chama de plano de resposta a incidente. O DPO, o grupo responsável por segurança, ele é assim, os problemas de segurança de TI transcendem a TI, né? Você já deixou isso claro. E mais, ele envolve também os fornecedores. Então, o que você tem que pensar é o seguinte, o meu negócio funciona dessa forma. Quem são os stakeholders do meu negócio? Quem que eu tenho que acionar? Porque assim, o plano de resposta a incidente vai te dar aquele scriptzinho, ele vai te dar o caminho que você tem que seguir. Eu vou dizer para você, às vezes, é muito mais importante você comunicar ao mercado rapidamente o fato, não é, do que o mercado ficar sabendo por conta própria. Então, nesse ataque, teve um fornecedor envolvido, eu tenho que acionar o fornecedor. O plano de resposta a incidente, ele vai te dar esse script, não é? E ele vai te dar agilidade. O grande ponto disso tudo que você falou, Sérgio, é velocidade. Porque assim, se o incidente vai ser resolvido em 1 hora, ou em 10 dias, ou em um mês, é um outro problema, não é? Mas a resposta para a comunidade, seus clientes, os seus colaboradores, seus fornecedores, ela tem que ser rápida. Certo? E aí não dá, por exemplo, para quando acontece um problema, e você falou uma coisa muito interessante, que é assim, existem muitos incidentes de segurança que os donos das empresas nem ficam sabendo o que aconteceu. Não é? E isso é um negócio ruim, sabe por quê? Porque a empresa não aprende com o erro. Então, o gestor do banco de dados descobriu que tinha uma conta com a senha em branco. Ele vai lá e apaga a conta ou muda a senha. E fica calado. Mas qual foi o processo, né, que fez com que essa conta ficasse em branco? Então, quando você faz um plano de resposta a incidentes, você gera um comprometimento da equipe de que elas têm que informar algo para que uma ação coordenada seja feita, para que exista uma ação de correção, para que exista um aprendizado e muito importante, que ninguém seja punido por isso. Não é? O que a gente coloca sempre, É. desculpa interromper, assim, nessa parte de registros em geral, é muito importante você gerar evidências também, né? Então, desde a solicitação do titular de dados, os incidentes que porventura você tenha na sua operação, você registrar isso tudo. Primeiro, como ele falou, de você aprender, né? Você começar a perceber, puxa vida, toda semana eu estou tendo um usuário em branco na base de dados. Deve ter alguém que está fazendo isso daí. E também é o aspecto de você mostrar que você está dando a devida atenção. Então, você gera evidência no momento que você for questionado, judicial ou extrajudicialmente, de que você realmente está fazendo a lição de casa, você está tentando se proteger, não só a proteção de dados pessoais, mas como proteção da informação como um todo, né? Exatamente. E todos esses procedimentos, políticas, eles têm níveis. Não é? Às vezes a gente fala política de segurança, algumas pessoas baixam a cabeça e começam a balançar, não, vou ter que fazer 300 páginas de papel, né? Não é assim. A gente consegue estabelecer um projeto que tem uma evolução contínua partindo de determinadas sementes que são básicas. Não é? Então, por exemplo, quando eu falei que é importante as pessoas saberem que elas precisam fazer esse registro e que elas não serão punidas por coisas que não foram definidas ainda, é o que faz com que o processo funcione. E a gente percebe muito em algumas empresas, inclusive grandes, que é assim, quando tem um problema de segurança, a resposta do conselho administrativo é mandar o CTO embora, é mandar o CISO embora, não é? É mandar o CIO embora. E não é isso que é a solução do problema, né? Vai trocar de CIO, o problema vai continuar. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui da Joab, eu acho que isso aqui é mais para a minha área, o Fragola. Quais as penalidades que a empresa pode sofrer caso não implemente a LGPD? Veja, você, pelo fato de não implementar,
eu não vi ainda nenhum caso que tenha acontecido. Normalmente você tem 3 áreas que você pode ter impacto. A primeira são as pessoas físicas que, se sentirem prejudicadas, elas podem entrar com uma ação pedindo uma indenização. Isso é dinheiro no bolso daquela pessoa. Nesse caso, no começo, foi um pouco assim, meu dado vazou, entrava com ação e tentava pegar uma indenização. Já o que a gente tem acompanhado atualmente é que os juízes estão falando o seguinte, o seu dado vazou, confirmou, teve dano? Se não teve dano, não tem indenização. Tá? Então, a jurisprudência ainda está sendo criada. O segundo lugar de impacto que você tem em termos de penalidade é essa autoridade, que é a ANPD, que ela tem algumas sanções que ela pode aplicar. Então, a ANPD já existe, tem uma lista de sanções, ela pode advertir, pode dar uma multa, a famosa multa de 2% até 50 milhões de reais. Também tem uma multa diária, ela pode pedir para você publicar a infração, que é muito ruim, porque você vai ter que contar ao mercado que você foi punido. Isso tem um impacto enorme na sua imagem. E ele pode pedir para você parar de usar o dado ou então eliminar uma base de dados. E existe a terceira perna aqui de sanções, que é o Ministério Público e o PROCON. Tá? Então, o PROCON já vem recebendo mais de 20% das reclamações do PROCON já são sobre proteção de dados. E existe o convênio, né, entre as associações dos PROCONs, né, esqueci o nome lá da Secretaria de Defesa do Consumidor, já fez um convênio com a ANPD. Então, essas coisas vão chegar na ANPD. Só que junto com o PROCON, normalmente você tem o Ministério Público. E o Ministério Público tem aplicado sanções judiciais, mesmo antes da LGPD, quando era só com base no Código de Defesa do Consumidor. Então, o pior dos mundos é você ter lá o Ministério Público entrando com uma ação contra você, a ANPD te sancionando em alguma coisa e pessoas físicas movendo uma ação contra você. E tudo isso pode acontecer ao mesmo tempo. Tá? O que os economistas chamam da tempestade perfeita. Muito bom. E você falando que eu vou botar medo nas pessoas, né? E o último que nós temos aqui é: o uso de planilhas para a geração de relatórios pode ser considerado um risco? Bom, depende, né? Se você tem dados sigilosos, se você tem dados de pessoas físicas, se você guarda essa planilha de qualquer jeito, se você fica mandando essa planilha para o WhatsApp para cima e para baixo, você começa a aumentar o risco, né? Agora, do lado específico de vírus e essas coisas, você comentou, né, que esses aplicativos do Office, eles permitem a execução de código dentro deles. Isso, né? Exatamente. Ou seja, o dentro risco, de uma planilha pode vir um vírus. o risco que você tem é a cópia, né? Cópia da planilha. Eventualmente, pode sim, mas geralmente esses vírus eles vêm de fora. Raramente você tem uma situação onde o vírus infecta a planilha. Tá. Geralmente ele é inserido e depois ele é repassado. Ou seja, mas eu acho que você abre uma planilha que alguém te passa uma planilha e fala, veja aqui os resultados do último semestre. E você acha que é realmente o resultado do último semestre, você clica lá, ele abre e tem um vírus dentro. Isso, exatamente. E geralmente essas planilhas elas vêm com senha, para evitar que o antivírus do e-mail pegue. Então, ele manda a planilha com a senha, e aí ela vem cifrada, o antivírus do e-mail não pega, e aí geralmente ele manda a senha no mesmo e-mail. Está aqui a senha do arquivo. Aí você digita a senha e você é infectado. Mas você é infectado na hora que você abre o arquivo ou você tem que Na hora que uma você macro, abre o arquivo. Na hora que você abre o arquivo e habilita as macros. Sabe o botãozinho assim, habilita edição ou habilita macro? Você tem que sempre ter na configuração do Office, lá solicitar autorização para habilitar macro. E aí você só habilita as macros se você tiver muita certeza de que está entregando o documento é a pessoa. Correto. Muito bem, eu acho que conseguimos aqui responder as perguntas, não tenho mais nada no chat, já temos algumas pessoas saindo, completamos 1h10, desde a hora que a gente abriu a sessão. E eu queria, Hulk, would you like to say final words? Yes, thank you, Sergio, thank you, Rodrigo. Sorry for the confusing start. I learned today that we need a contingency plan, something Rodrigo has also spoken about, managing the risks, and next webinar we need a backup. We'll make sure to have the backup. Thank you for hosting this. Thank you for the slides. It's always nice to have the visual support. Thank you for answering all the questions on the chat. It was a great pleasure. Okay, Hulk, thanks very much. Yes, thank you. Contingency plan would be very good for next time.
A ideia que estamos Promise. falando aqui é que na próxima vez precisamos de um plano de contingência para abrir o webinar. Né? Então, ele foi uma das coisas que ele comentou que ele aprendeu aqui da palestra do Rodrigo. Tá certo. Rodrigo, eu queria It's agradecer correct. muito a sua participação e, bom, continuamos juntos, né? Vamos continuar Exato. fazendo outras conversas mais para o futuro. Quem sabe, né, quando a gente tiver novidades aí e mudar esse ambiente, quer dizer, quando mudar vai ser provavelmente para pior, né? Mas aí novas tecnologias e tal, acho que a gente vai poder chamar você de novo aqui para vir aqui e explicar para a gente, né, para onde que o nosso mundo está indo nessa parte da segurança da informação. Eu queria agradecer a todo mundo aqui que participou, fez as perguntas e nos assistiram até agora. Desculpar mais uma vez pelo atraso ali na entrada, a gente teve um probleminha aí de fuso horário. E contamos com vocês nos próximos webinars que vão surgir, vocês vão ser avisados. Existe todo um processo de divulgação aqui do pessoal do eComply. Queria desejar uma boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Até Thank a you from próxima. eComply. Have Tchau, a tchau. wonderful day. Bye, bye. Bye-bye. Bye, bye.